Então eu gostaria que você se concentrasse e gostaria que você permitisse que Deus fale ao seu coração. Você pode até falar, eu queria uma palavra de avivamento, eu queria uma palavra liberando bênção sobre a minha vida, eu queria uma palavra que o Senhor falasse que as portas vão se abrir, que milagres vão acontecer. Deixa Deus falar ao seu coração. Eu tenho certeza que depois desta mensagem, a sua vida será transformada. Tenho certeza disso. Tenho certeza que depois que a gente ouvir Deus falar conosco neste momento, você vai falar: a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Então, permita que o Senhor fale com você. Salmo capítulo 9, versículos 1 e 2. Salmo capítulo 9, versículos 1 e 2. Procure aí em sua Bíblia. Salmo capítulo 9, versículos 1 e 2. Onde Deus vai falar, a passagem inicial, né, dessa mensagem. A gente vai visitar várias passagens na Bíblia hoje. Hoje a gente vai manusear bastante a nossa Bíblia. Então pegue seu caderninho, abra aí o bloco de notas e vamos, em nome de Jesus, anotando, escrevendo e aprendendo com o nosso Deus. Salmo capítulo 9, versículo 1 diz assim, Nova Versão Transformadora, a Bíblia NVT. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Versículo 2. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que maravilha, né? Que maravilha. Quando eu faço uma pergunta, eu vou perguntar a você agora, eu gostaria que você respondesse aí consigo mesmo. Eu gostaria que você que está acompanhando a mensagem pelo YouTube, se você quiser deixar aí nos comentários, pode comentar, né? Qual é o significado do louvor cristão? A primeira pergunta que eu faço a você neste momento, a você que está assistindo pelo YouTube, você que está ouvindo pela rádio, qual é o significado do louvor cristão? Qual é o significado do louvor cristão? O significado da palavra grega do Novo Testamento, na maioria das vezes traduzida como adoração, prostuneu, eu nem consigo, prosquituneu, isso, não, calma aí, eu falei errado, vamos falar certo, proscuneu, significa prostrar-se diante, ou curvar-se diante. A adoração é uma atitude do Espírito, pois é uma ação interna e individual. Por mais que a gente se una, né, em um templo, em um local, o cristão deve adorar o tempo todo, enquanto dorme,
enquanto está acordado, né? Por mais que você vá ao culto de louvor e adoração, a ênfase deve estar em você adorar individualmente ao Senhor, mesmo como parte da congregação. Cada um deve saber que tem a responsabilidade, né, de louvar, adorar e manter-se em adoração, em espírito de adoração. A adoração a Deus, em primeiro lugar, você deve compreender que ela é de dentro para fora. De dentro para fora. Devemos adorar em espírito e em verdade, João capítulo 4, do versículo 23 ao 24. Nós vamos fazer essa leitura agora. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, é muito importante. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Como eu falei, a gente vai manusear bastante a palavra do Senhor neste momento. Diz o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar no espírito, por mais que você se pressione, não tem nada a ver com nossa postura física, ou se estamos sentados, se estamos de pé, se estamos deitados, não tem a ver com esta postura, mas com o nosso ser mais profundo, que exige várias coisas. Primeiro, devemos nascer de novo. Isso aqui é muito interessante. Sem o Espírito Santo morando em nós, não podemos responder a Deus em adoração, porque não o conhecemos. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler lá? Vamos abrir a Bíblia. Vai anotando aí, para você guardar em seu coração. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, agora preste atenção nesta parte do versículo. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não conhece ao Senhor e não tem como manter-se em adoração. Agora eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Vimos até aqui que para adorarmos ao Senhor Jesus, para louvarmos a Deus, é necessário nascermos de novo, ou seja, aceitarmos Jesus Cristo como Senhor. Aceitarmos não, gosto de dizer reconhecermos, porque quem nos aceitou foi o Senhor. Nós o reconhecemos, crendo nele, né? A importância do louvor. A gente vê constantemente a palavra de Deus nos orientando a louvarmos ao Senhor.
E o Antigo Testamento nos traz 3 palavras básicas para convidar os israelitas a louvarem a Deus. Primeiro, Barak, também traduzida bendizer. A palavra Balal, da qual deriva a palavra aleluia, que literalmente significa louvai ao Senhor. Quem não sabia agora aprende, né? Aleluia significa louvai ao Senhor. E a palavra Iadá, que às vezes traduzida por dar graças. Quem lembra de Efésios, capítulo 5? Efésios, capítulo 5. O que é que diz lá o versículo 19? Efésios, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, versículo 20, por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro cântico na Bíblia foi entoado depois dos israelitas atravessarem o Mar Vermelho, né? E foi um hino de louvor e adoração de graças a Deus. Eles estavam agradecidos, estavam gratos, né? Você pode ver isso em Êxodo. Vamos abrir aí. Êxodo capítulo 15. Hoje é dia da gente abrir bastante a Bíblia, né? Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Então a gente vê o povo de Israel louvando a Deus, e Moisés instruiu os israelitas a louvarem a Deus pela sua bondade em conceder-lhes a terra prometida, em dar a eles a terra prometida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Eu acho interessante, será que você tem louvado a Deus pela salvação? Será que você tem louvado ao Senhor pela libertação de sua alma? Aqui a gente vê Moisés orientando o povo a louvar ao Senhor por ter recebido aí o cumprimento da promessa da terra prometida. Veja lá, ó. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar, olha só, de louvar ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Eu acho interessante isso daqui. Louvar ao Senhor pela terra prometida. Será que você tem louvado a Deus pelo dia que alguém pregou a palavra, falou para você do Evangelho, do amor de Jesus Cristo, e você aceitou, reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador?
Será que você dobra os seus joelhos e diz: Pai querido, obrigado. Obrigado pelo dia que o Senhor me alcançou com a sua palavra. Será que você louva a Deus? Ou você se dedica a apenas pedir e não agradece, não louva? E aí tem o cântico de Débora, né? Que congregou o povo expressamente para louvar ao Senhor. Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Vamos abrir aí para a gente conferir na Bíblia. Juízes, capítulo 5, versículo 9. Diz o seguinte: Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor. E aí, todos nós conhecemos a disposição de Davi em louvar a Deus, que está gravada na história da vida dele. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4, e o versículo 47, o versículo 50. E a gente vai vendo diversas vezes Davi louvando ao Senhor, como também nos salmos que ele escreveu. E eu quero também agora trazer para você sobre Jesus louvando ao Senhor. Jesus louvando ao Senhor. Vamos abrir aí Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Versículo 11, diz o seguinte: Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Desculpa, não, eu abri errado, gente. É Mateus capítulo 11, é ao contrário. Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Vamos ler. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Aqui a gente vê Jesus agradecendo ao Pai, louvando ao Pai em oração. Então, fica claro a cada um de nós que louvar ao Senhor não significa apenas cantar música. E a gente vê também Paulo dizendo o seguinte em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, do versículo 9 em diante. Romanos, capítulo 15, do 9 em diante. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvem-no
todos os povos. E outra parte, o profeta Isaías diz: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão a sua esperança. Aqui Paulo está dizendo que toda a humanidade, todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, o louvarão. Porque assim devemos fazer. Tiago também nos convida a louvar ao Senhor. E a gente vê em Apocalipse, né, todos os povos louvando ao Senhor. E o interessante, meus irmãos, agora que eu quero que você preste ainda mais atenção, o interessante é que louvar ao Senhor, acima de tudo, significa, né? Acima de tudo, primeiro, com a sua própria vida, sua própria decisão, com as suas decisões. Por mais que seja algo fundamental durante o culto, como a gente faz, como a gente fez ainda agora com música, né? Por mais que seja fundamental nos reunirmos em casa, com a família, com os amigos, para cantarmos hinos, cantando salmos, como diz lá Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20, e a gente leu, né? E Salmo também 96, versículo 1 ao 4, nos orienta desta forma. Nós devemos louvar com a decisão de renunciar à nossa própria carne. Aí a gente volta lá no começo. Nascer de novo. Nascer de novo. Abandonando o velho homem. Abandonando as antigas, o antigo estilo de vida. Jesus Cristo, quando ele recebe Nicodemos, né, que vai ali na calada da noite, para questioná-lo a respeito do que ele estava pregando, Jesus diz assim para Nicodemos: olha, para você entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Pois quem não nasce da carne e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí que eu acho interessante, eu já vi muita gente compartilhando vídeos na internet, compartilhando vídeos de pessoas que vivem no pecado, porque há uma diferença. Todos nós pecamos. No entanto, há aqueles que vivem no pecado. Você vai errar, vai cometer um deslize, você vai falhar, mas se você não vive no pecado, Deus recebe a sua adoração, porque o Espírito Santo está em você. Agora, se você vive no pecado, Deus não recebe a sua adoração, porque o Espírito Santo não habita em templo ocupado pelo pecado. O Espírito Santo não habita em templo ocupado pelo pecado. E aí eu já vi pessoas compartilhando vídeos dessas pessoas
que vivem no pecado dizendo, Deus recebe a adoração, como é lindo, a adoração desta pessoa está muito mais impactante, muito mais bonita do que muita gente que está dentro da igreja. Erradíssimo. Deus não recebe louvor, Deus não recebe cantoria de quem vive no pecado, porque louvar a Deus não é cantar música. Louvar a Deus não é ter uma voz bonita. O louvor a Deus começa no momento em que você nasce de novo. No momento que você nasce de novo. Porque adorar em espírito requer uma mente centrada em Deus e renovada pela verdade. Aí eu gosto muito destes versículos de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o que diz o primeiro versículo de Romanos capítulo 12? Vamos ler novamente, vamos relembrar? Vai dizer o seguinte, como é que travou aqui o computador? Eita! Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Só que vamos entender o seguinte: o que significa não imitar o comportamento deste mundo? Vai muito além dos usos e costumes, vai muito além de roupa, de vestimenta, de maquiagem, de brincos, de joias, de batom, vai muito além disso. Não imitar o comportamento deste mundo, por exemplo, é não aceitar o divórcio. Quantos pastores estão aceitando o divórcio para manter suas igrejas cheias? Quantos pastores estão se divorciando e continuando a pastorear? Se divorciam, casam-se de novo e continuam pastoreando. E Paulo nos orienta, quando escreve a Timóteo, que o pastor, ele deve ser marido de uma só mulher. E quando ele diz marido de uma só mulher, ele não está dizendo que ele deve ter apenas uma mulher. A gente entende isso, né? Não, eu posso trocar de esposa quando eu quiser. O importante é que eu esteja casado com uma apenas. Que eu esteja me relacionando apenas com uma. Se eu enjoar dessa, eu posso trocar amanhã e tá tudo bem. Não é assim. O marido deve ser, o pastor deve ser marido de uma só mulher durante toda a vida. Casado com ela durante toda a vida. E não pode ser defensor e nem tampouco aderir o divórcio. Isso é não imitar o comportamento do mundo. Porque o mundo diz, o amor acabou. Já não somos mais compatíveis um com o outro. Né? Então nós devemos adorar a Deus, louvar a Deus. Começa aqui, quando temos uma mente renovada.
quando temos uma mente transformada. Louvamos a Deus quando abrimos mão de tudo aquilo que foi nos ensinado ao longo dos anos e que não contribuem para um bom relacionamento com Deus, que não contribui para uma vida que louva ao Senhor. Abandonar, ter a mente renovada, nos leva a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que resulta em uma vida de louvor e adoração. Guerras e contendas não louvam ao Senhor. Aí eu pergunto: como está o seu casamento, a sua família? Como está o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa? Deixamos de louvar a Deus quando deixamos de perdoar. Sim, quando perdoamos, louvamos ao Senhor, porque fazemos a vontade de Deus e abrimos mão do costume mundano, que é devolver com a mesma moeda, guardar rancor, guardar mágoa. Como está o seu relacionamento com o próximo, com aquele que mora com você? Como é o ambiente em sua casa? Porque louvamos a Deus quando fazemos com que as pessoas em nossa volta estejam alegres conosco. Será que a forma que você trata os seus filhos, seu marido, a sua esposa, louva ao Senhor? Então, só quando as nossas mentes são transformadas e quando elas estão focadas nas coisas de Deus, que nós adoramos em espírito. Quando a nossa mente é transformada e está focalizada nas coisas de Deus, que podemos adorar em espírito. O interessante é que dardos inflamados do diabo tentam atacar a nossa mente para nos impedir de adorar a Deus. Sabia disso? Dardos inflamados, setas. É por isso que Paulo diz lá em Efésios. Olha só que interessante. Eu já ministrei aqui sobre a batalha espiritual e essa batalha acontece muito em nossa mente. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que manipulam impérios, manipulam tudo ao nosso redor para nos atingir e nos impedir de louvar e adorar ao Senhor. Versículo 12 de Efésios 6. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, na nova versão transformadora, contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas
e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Olha só, tanto de inimigo que a gente tem. Olha só o quanto o diabo está trabalhando para lhe impedir de adorar a Deus, de louvar a Deus. Não são os seres humanos, mas governantes e autoridades do mundo invisível. Significa que eles estão governando, estão manipulando tudo ao seu redor para impedir você de louvar ao Senhor, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, para destruir a sua vida, porque assim você deixará de louvar a Deus. Aí ele diz, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Aí, ele diz, então depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. Agora, eu quero pular aqui para a parte em que ele fala no versículo 16. Olha só. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Hoje Deus está falando para você, levante o escudo da fé para deter as flechas do inimigo. O diabo está lançando flechas contra você. E Deus está dizendo, levante o seu escudo da fé para deter estas flechas. Deus falou para você fazer algo, Deus falou para você agir, haja, levante o escudo da fé, creia no que Deus te falou, creia na autoridade de Jesus Cristo em sua vida e vá em frente nesta batalha. Porque a sua vida louva ao Senhor e o diabo quer impedir este louvor. A sua vida louva ao Senhor e o diabo quer impedir este louvor. Então você pode pegar o capacete. Olha só, versículo 17. Usem a salvação como capacete. Usem a salvação como capacete. Você é salvo, você é liberto. Use esta verdade como seu capacete, impedindo que o diabo atinja a sua mente com mentiras. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu achei interessante. Por que Deus colocou logo isso daqui junto? O capacete e a espada. O capacete da salvação, a verdade que somos salvos e libertos. E em seguinte, a espada do Espírito, que é a palavra. O capacete da salvação nos impede de sermos influenciados pela mentira do diabo. E a espada do Espírito, que é a palavra, mantém a verdade em nosso coração. Está entendendo o mistério de Deus? Deus já te salvou, já te arrancou das garras de Satanás. Colocou em você a marca do sangue. E Ele está dizendo, use esta verdade como capacete para impedir que o diabo influencie você a se afastar da verdade que o Senhor já te deu. Porque o que o diabo quer é te afastar do amor de Deus, porque a sua vida está louvando ao Senhor. E enquanto você louva a Deus com a sua maneira de pensar, de falar, de andar, quando o seu casamento louva ao Senhor, quando a sua família louva ao Senhor, é como se para o diabo,
né, para o diabo. É como se alguém aumentasse. Sabe quando você entra num lugar e tá um som alto que você não consegue ficar naquele lugar e você sai? Quando alguém fala para você, escuta essa música aqui, e te dá um fone de ouvido no último volume, você coloca e tira imediatamente, porque aí você pega, nossa, quase estourou meus tímpanos. É o que está acontecendo com o diabo. A sua vida está estourando, né? E está incomodando o diabo. Glória a Deus. E ele não quer que você continue. E por isso que ele te ataca. Por isso que ele nos ataca. Em terceiro lugar, primeiro lugar, nós só adoramos ao Senhor quando nascemos de novo, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Em segundo, adoramos a Deus, só podemos adorar a Deus quando temos a nossa mente renovada, quando abandonamos os costumes do mundo e entendemos que abandonar os costumes do mundo vai muito além dos usos e costumes pregado constantemente, né? Que vestimenta, maquiagem, não, vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Abandonar os costumes do mundo é deixar de viver. Já pregamos aqui, você pode procurar no canal no YouTube, e muito em breve também já falo no meio desta pregação. E tanto para você que está ouvindo na rádio como você que está assistindo no YouTube, nós temos uma novidade. Vamos lançar todas as nossas pregações como podcast, né? Isso, podcast. Isso, a Rádio Perfeito Louvor vai lançar o podcast e todas as pregações ficarão disponíveis para você, né? E aí você vai poder acessar no Spotify, no Deezer. Vai ser chique, muito bom. Espere, vai ser bem legal. Então, tem uma pregação aqui que a gente fez falando sobre a vulgaridade. A vulgaridade. Abandonando a vulgaridade. O que é ser vulgar? Você pode assistir essa mensagem, procura aqui em nosso canal no YouTube e você vai entender. Abandonar a vulgaridade, abandonar os costumes mundanos. E em terceiro lugar, só podemos adorar a Deus quando temos um coração puro, aberto e arrependido. Tem muita gente que precisa ter o seu coração transformado. Quem lembra de Davi? Quem lembra de Davi? Que pecou, né? Tramou a morte lá. Ele construiu todo o seu pecado. Ele construiu todo o seu pecado. Ele não só viu e desejou a mulher do próximo, como maquinou em sua mente tudo o que iria fazer para poder ter a mulher do próximo, né? Maquinou a morte do marido daquela mulher, né? Batseba. E nós conhecemos a história, mas o que eu quero destacar aqui é que ele achou impossível adorar o Senhor por causa de seu pecado. Ele se sentiu como se estivesse distante de Deus. E estava distante de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Vamos ler Salmo 32. Salmo 32. Mais uma prova de que adorar a Deus, louvar a Deus, é muito além de cantar música.
Salmo 32, versículo 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo, olha só que interessante, definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Só depois que ele confessa, a comunhão com Deus foi restaurada. E aí ele pôde voltar a adorar. Agora, vamos ler o Salmo 51. Salmo 51. Eu tenho certeza que você nunca prestou atenção desta forma como a gente vai ver este versículo. Versículo 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando nós temos um coração quebrantado, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos arrependemos do mal que fazemos, Deus nos recebe de braços abertos e recebe a nossa vida como louvor, como adoração. Ninguém pode ir diante de Deus achar que Ele vai receber, você, o seu louvor, se você estiver com o coração cheio de pecado e vazio de arrependimento. E olha, o interessante é que a adoração, o louvor a Deus deve ser feito em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que significa isso? Toda adoração é uma resposta à verdade. A verdade. Ou seja, a nossa adoração a Deus é resposta da palavra do Senhor plantada em nossos corações. Olha só o que Jesus diz: a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Salmo 119. Salmo 119. Diz o seguinte: tua lei é a verdade. O versículo 142. O versículo 160 do Salmo 119. A tua palavra é a verdade. Então, para adorarmos a Deus, devemos entender quem Ele é, o que Ele fez. E através da Bíblia é a única forma que nós conhecemos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Cresçamos no conhecimento e na graça. Vamos crescer no conhecimento e na graça. João capítulo 1, versículo 1 diz: o verbo estava com Deus, ou então a palavra estava com Deus, e Deus é a palavra, e tudo que foi feito por intermédio dele, do verbo, da palavra. Então, se você
não tiver conhecimento da palavra, se você não tiver contato com a Bíblia, você não tem a capacidade de adorar a Deus. Olha só que interessante. Sabe o que isso significa? Que quem canta hinos, né? Quem canta música, quem faz música, mas não conhece a Bíblia, não adora ao Senhor em verdade. Porque não conhece o Senhor. Então, mais uma verdade para cada um de nós. Se você não lê a Bíblia, mas canta, pode cantar um hino da harpa, pode cantar o que for. A música pode ser uma música linda de louvor e adoração, mas se você não conhece a Bíblia, você não adora a Deus em verdade. Você não adora a Deus em verdade. O que Deus quer que a gente entenda neste momento é que Ele quer que estejamos cada vez mais próximo dEle. Você pode querer cantar, querer tocar instrumentos, mas se não conhece o Senhor por meio da Bíblia, por meio da verdade, a sua música pode ser linda, mas a sua adoração não é verdadeira. Mais adora, mais louva aquele que conhece a Deus através da palavra e vive de acordo com a vontade do Senhor, do que aquele que canta e encanta todo mundo com seu canto, né? Por isso a gente volta às perguntas. A sua forma de viver está louvando a Deus? Está agradando ao Senhor? O seu casamento é um louvor a Deus? Você como marido louva ao Senhor? Você como esposa louva ao Senhor? Porque aquele que vive a sua vida para a glória ao Senhor está louvando, para a glória de Deus está louvando ao Senhor. Quando Jesus nos fala que quando o crente faz brilhar a sua luz, o mundo vê as suas boas obras e glorifica e louva a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós temos que fazer a nossa luz brilhar. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Mas as boas obras aqui não está apenas ligadas às boas ações, a ajudar o próximo, em dar comida, em dar dinheiro, em dar roupa. Temos que fazer tudo isso, sim. Mas as boas obras vão muito além disso. Que mãe você tem mostrado ao mundo que você é? Quando alguém chega vamos pegar um exemplo simples, na sua empresa, onde você trabalha, os seus colegas de trabalho podem dizer, quero ser como a fulana ali, ó. Excelente em tudo. Nossa, é um exemplo. Chega na hora certa, faz tudo o que deve fazer. Como funcionário, as suas obras louvam ao Senhor? Ou as pessoas vão dizer assim, olha ali, atrasado, sempre atrasada,
sempre reclamando, sempre xingando, sempre maldizendo, e é crente, viu? E é crente. Deus me livre de fazer parte da igreja desta fulana ali. Deus me livre de servir o Deus desta fulana ali. Boas obras. Será que seu filho quer servir o Deus que você serve? Ou seu filho é um daqueles que diz: Deus me livre de servir o Deus do meu pai e da minha mãe, que nunca me deram atenção, que nunca me amaram, que nunca supriram as minhas necessidades. Deus me livre de servir o Deus do meu pai que batia na minha mãe. Na igreja é um pastor excelente, na igreja um pastor maravilhoso. Quando chegava em casa, espancava minha mãe, espancava a mim, meus irmãos. Deus me livre de servir este Deus. Boas obras. Será que você tem? As suas obras estão brilhando ou são trevas na vida daqueles que estão em sua volta? Isso é louvar a Deus. Mostrar, viver e fazer boas obras. João capítulo 15, versículo 8. Vamos ler. João capítulo 15, versículo 8. Diz o seguinte: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Será que a sua filha pode dizer: quero ser uma esposa como minha mãe é? Quero ser mãe para os meus filhos como a minha mãe foi para mim. Quero ser um marido como meu pai. Quero ser um pai como meu pai foi para mim. Será que as suas obras glorificam o Senhor? Inspiram outras pessoas? Isso é louvar a Deus. Isso louva a Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler aí. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Eu teriam muitas outras coisas aqui para nós citarmos, mas eu acredito que até aqui Deus já falou bastante de forma gloriosa aos nossos corações. Aleluia. Acredito que até aqui Deus já deve ter tocado em seu coração. Se não tocou, não adianta mais falar nada. Vamos, em nome de Jesus, nos dedicar a louvar a Deus. Glória a Deus. Não só com música, não só com palavras, mas com a nossa vida. Como Paulo nos orienta em Romanos 12, 1. Oferecendo todo o nosso corpo, toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Amém, aleluia. Tem se falado ultimamente em desconstrução, né? Mas de uma forma que não vale a pena a gente mencionar tanto, né? São pessoas aí dizendo: você é o que quiser ser, você é esse povo do arco-íris aí que diz que mulher não é necessariamente mulher e homem não é necessariamente homem, a gente é o que quer ser, né? E aí eles usam essa palavra desconstrução, mas essa palavra, ela pode ser aplicada para nossa vida também. É claro que no melhor sentido dela. Porque a gente acha que aprendeu certo e não aprendeu.
Quantas pessoas, eu escuto muita gente, porque como eu canto, muitas pessoas já vieram me elogiar e dizer assim, pastora, que lindo, eu queria ter esse dom de cantar como você canta, que voz bonita. Eu conheço, tem uma amiga nossa que até aula de canto já foi fazer, mas não adianta, esse não é o chamado dela. E tantos outros falam, eu queria louvar dessa maneira, eu queria louvar, porque no meio do povo cristão, a gente sabe o que é dar bom testemunho, né? Tem que dar bom testemunho, como eu falei no começo do programa, e o pastor Henrique fala justamente disso, que dar esse bom testemunho é também louvar ao Senhor, ser melhor em tudo que você tem que fazer. Isso é louvar ao Senhor também. E por que eu falo de desconstrução? Porque nós estamos desconstruindo coisas que a gente achava que era certo. Tem muita gente que limita o louvor. Muita gente, antes de ouvir uma mensagem como essa, limitava o louvor a somente dar glória a Deus e aleluia na igreja e cantar. Quando a gente está aprendendo que não é só isso. Também, é claro, né? Mas não é só isso. Louvar ao Senhor é ter um casamento abençoado. Que adianta a irmãzinha lá, líder do ciclo de oração na igreja, e ora, e todo mundo fala, nossa, aquela ali é mulher de Deus, aquela ali, meu Deus do céu, não deve nem dormir, só deve orar. Aí deixa o marido de lado, acha que não precisa mais ser a esposa, cumprir com as suas obrigações conjugais. E, gente, obrigações conjugais não é pesado. Porque tem tanta mulher por aí, mulheres que se escandalizam se a gente fala dessa maneira. Mas tem tanta mulher por aí que não cumpre as obrigações conjugais. E quando vai cumprir, porque, tipo assim, eu tenho que ir, né? É obrigação, então vou lá. Obrigação já é uma coisa que pesa, né? Estou sendo obrigada a fazer. Então tem mulheres por aí que não louvam ao Senhor nessa área. E isso é muito complexo, isso dá uma mensagem de 3 dias depois também. Então, queridos, nós temos que vigiar. Porque às vezes a gente canta lindamente na igreja, ou você não canta, você não está ali na frente do microfone, não é o levita, mas você interage ali no louvor e sente a presença do Senhor e fala em línguas e aquela coisa toda. Mas tem casais que deixam de louvar, fazem com que o Senhor não receba o seu louvor nas coisas mais simples. Às vezes você está dentro de casa para ir para o culto, mas o casal está sem se falar. Há dias. É aquela frase, né? O que adianta ser luz na igreja e ser trevas em casa. Pois é. O Senhor hoje abriu o nosso entendimento para algo profundo. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas esse é um obreiro maravilhoso, é um vaso de valor. Essa é uma obreira maravilhosa, que mulher abençoada. Mas você vê que aquela pessoa está ali, sabe, não sai da batalha, não sai do sofrimento, porque dá brechas para o inimigo agir. Quando nós não louvamos a Deus por completo, também com todas as nossas ações, nós damos brecha para o inimigo agir. E esse louvar a Deus é viver feliz, é viver em abundância também. Olha como Deus tem ligado uma mensagem com a outra desde o começo desses cultos. Esses cultos começaram na pandemia. E olha como Deus tem ligado uma mensagem com a outra, né? Passeando lindamente pela Bíblia, nós temos visto que no final todas as mensagens estão se resumindo em fé, ação, vida em abundância. Você já viu isso, pastor Henrique? Está vendo que mistério é esse que Deus está fazendo com a gente? Desvendando para a família perfeito louvor? Que coisa tremenda. Só esse Deus mesmo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, porque é tremendo o que Deus tem falado em nosso meio. Senhor, obrigada, Pai. Como o Senhor é bom, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Quanta coisa o Senhor nos ensina. A gente, às vezes, está caminhando contigo. Quantos que estão caminhando contigo há 20 anos, 25, 15, não importa, mas às vezes a gente
está ainda tão menino na fé. Precisa de fato desconstruir tanta coisa que a gente aprendeu, achando que era certo e não é. Ah, mas eu sei louvar. Todos os hinos da harpa estão na minha cabeça. Eu sou uma harpa ambulante, porque eu sei louvar. Glória a Deus. E na verdade o que o Senhor quer não é só isso. O Senhor tem nos ensinado, nos mostrado. Pai, que coisa linda. O teu amor por nós não tem tamanho. O Senhor poderia dizer, você está há tanto tempo na caminhada e ainda não aprendeu isso? Não estou nem aí. Quantos pastores falam assim, eu não estou nem aí? Às vezes o pastor cansa, porque ele é humano também, ele erra. E ele fala, não desabafa, às vezes na igreja, ele diz, eu não vou mais me preocupar com ovelha que não faz isso e aquilo, que não pratica a palavra do jeito que a Bíblia ensina. Porque Deus está vendo que eu estou trabalhando, Deus está vendo que eu estou ensinando, a ovelha não quer aprender, eu não posso fazer mais nada. E o Senhor não é assim. O Senhor, todas as vezes que nós procurarmos ouvir a Tua voz, o Senhor vai falar conosco, na Tua palavra. Vai nos dar um entendimento maravilhoso. Obrigada, Senhor. Eu quero Te agradecer também por cada vida que está cultuando conosco agora, que está sendo alcançada com essa mensagem. Pessoas que também serão alcançadas à tarde, à noite, na madrugada, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, e que nós tenhamos esse entendimento, mas não só de ouvir a palavra, dar um glória, achar bonito, mas que nós possamos aprender e Te louvar de forma mais completa, de agora em diante. Pai querido, porque a mensagem ela tem que ter eficácia. Se não é só poesia que você lê num livro, é só algo bonito que você ouve. Não, para nós não. Essa mensagem tem que ser eficaz na nossa vida e produzir frutos, em nome de Jesus. Abençoa cada servo Teu. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada família. Fica conosco, Senhor. Oh Deus, nós Te amamos e Te agradecemos pelo Teu refrigério diário, minuto a minuto, porque nós temos sido assim, guardados por Ti, sustentados por Ti. Nós entregamos o jejum da família Perfeito Louvor em prol dessa nação, para que nós possamos sair desse desespero, dessa tempestade. Nós estamos clamando por socorro, Pai, e também em prol do Ministério Perfeito Louvor. Obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Dê seu like aqui em nosso vídeo, tá bom? Você que ainda não curtiu, você que ainda não compartilhou.